Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida, Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar uma à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos aqui na igreja, você em casa que reza conosco, nos recolhemos a um tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que esta palavra seja por nós compreendida e ela se torne um acontecimento de salvação para nós hoje. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, mais 3, 4 domingos e nós encerramos o ano litúrgico. E encerramos também a leitura do Evangelho de Marcos. Começamos a ler esse Evangelho em novembro do ano passado e agora, em novembro, nós encerramos a leitura. Estamos já perto dos acontecimentos que preparam a chegada de Jesus em Jerusalém e o desfecho da sua morte
seu sofrimento todo, que nós já acompanhamos até a sua ressurreição na Semana Santa. Tomamos agora, aproximando-nos de Jerusalém, Jesus anuncia aos apóstolos, pela terceira vez, a notícia da sua paixão. Vamos lá no que temos aí. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: bradem. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. O que é que Jesus estava fazendo que de repente ele é abordado por Tiago e João, que humildemente, piedosamente dirigem esta súplica: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Parece piedoso, não parece? Despretensioso. O que é que Jesus estava ensinando? Se você aí em casa que tem a sua Bíblia à mão, os daqui da igreja chegam em casa, abrem e vão antes do versículo 35, diz assim: eles estavam a caminho, subiam para Jerusalém, Jesus caminhava à frente deles, estavam assustados e os que seguiam Jesus tinham medo. Mesmo que os apóstolos estivessem assustados e tomados de medo, Jesus tomou novamente consigo os 12 e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos. Eles o escarnecerão, o cobrirão de escarros, vão flagelá-lo, matá-lo, e 3 dias depois ele ressuscitará. Então, é este o ensino que Jesus está dirigindo, falando acerca do desfecho desses 3 anos de caminhada com os apóstolos. Chegando em Jerusalém, acontecerá isso. Jesus já anunciou a primeira vez, não foi compreendido. A segunda vez, não foi compreendido. E agora, a terceira vez ele anuncia, e os discípulos estão assustados e cheios de medo. Então, é com esse coração assustado e cheio de medo, que piedosamente Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dirigem-se a Jesus. Queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, versículo 36, vamos lá? Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar à tua direita e outro à tua esquerda, quanto tiveres na tua glória. Um pedido carregado de uma realidade mais profunda que habita o coração e a mente dos apóstolos. Eles ouvem Jesus falar do sofrimento e eles não se convencem de que esse sofrimento será enfrentado. O que eles pensam é: nós vamos chegar em Jerusalém, vamos dar um golpe de Estado, vamos eleger Jesus como rei. Desde a primeira multiplicação dos pães, eles queriam fazer Jesus rei. Ele vai ser o nosso rei, e ele vai nomear nós dois, os primeiros irmãos com André e Pedro. Ele vai nomear nós dois os primeiros ministros, um à direita, outro à esquerda. A mesma lógica dos processos de busca de poder deste mundo. A mesma lógica, estamos apoiando você, mas você chegando, sendo eleito, nós lá, não é esse? Que pedido estranho
nós temos feito a Jesus? Que compreensão os cristãos de hoje e a igreja tem deste anúncio que Jesus faz e desta realidade que ele enfrenta, o seu sofrimento, a sua dor, a sua morte e a sua ressurreição? Jesus reage a partir do versículo 38, dizendo: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vós não sabeis o que pedis. Será que nós sabemos o que pedimos em nossas rezas? Precisaríamos sempre, antes de começar a pedir, fazer um pedido. Antes de apresentar os nossos pedidos, fazer um pedido que deveria anteceder tudo. Pedir o auxílio do Espírito Santo para que, rezando, eu não fale besteira. Para que na minha oração eu não peça coisas absurdas ao Senhor. Coisas que não serão atendidas. Porque tem coisas que nós pedimos e que não serão atendidas. Veja. Jesus pergunta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber, ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles respondem no versículo 39, podemos. O Salmo 75, verso 9, Jeremias 25, 15, falam da taça do sofrimento, do banho de sofrimento. Eles dizem: não é problema, nós estamos te seguindo tem 3 anos. Aí Jesus fala: vocês vão beber o cálice, vão ser batizados, mas em primeiro lugar, versículo 40, mas não depende de mim conceder lugar à direita ou à esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Nós sabemos que Jesus já anunciou, e o Evangelho o desfecho todo é esse: ele vai morrer, ressuscitar, subir ao céu e sentar à direita do Pai. Se ele subir para o céu e chegar lá, quando ele sentar à direita do Pai, e ele se lembrar que Tiago e João fizeram esse pedido, ele vai ter que chegar no Divino Pai Eterno e falar: Senhor, vai ter que sair daqui, porque tem 2 amiguinhos que caminharam comigo na minha campanha eleitoral, e vai ter que ser colocado aqui, eu prometi a eles. Pedidozinho simples, né? Divino Pai Eterno, sai daí, porque tem 2 colegas que eu quero colocar, uma à direita, uma à esquerda. Quem vai estar à esquerda de Jesus é o próprio Pai Eterno. Um pedido não nem um pouco despretensioso. Nossas rezas muitas vezes são carregadas de motivações mundanas. Nós precisamos pedir ao Senhor uma purificação do coração e da mente e dos lábios, inclusive o que a gente ensina nossas crianças a rezar e a pedir ao Papai do Céu. Tome cuidado com o conteúdo e com o método daquilo que você ensina as suas crianças a rezar. Cuidado. Uma educação também como sinal de que elas compreendem esse mistério. O problema é que a centralidade do que quer Deus para nós e das razões pelas quais o próprio Deus nos oferece como remédio para as nossas feridas este sofrimento de Jesus, o problema é que isso aqui para nós é pouco. Muitas vezes a gente chega diante da cruz, põe a mão na cruz e começa a pedir: Senhor, socorre isso, socorre aquilo, ajuda meu filho, ajuda minha mãe, ajuda meu pai, ajuda nisso, ajuda naquilo, como se Jesus já não tivesse feito nada por nós na cruz, nada, como se o sofrimento dele já não fosse a resposta definitiva. O problema é que essa reza e esses cristãos mundanos que muitas vezes somos, em que organizamos uma vida de gente que fala em Deus e fala em Jesus,
mas não rezamos conforme Jesus ensinou. Jesus ensinou-nos a rezar, a não pedir os primeiros lugares no céu, mas pedir o primeiro lugar de Deus aqui na terra. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Inverter a ordem das motivações. Ao invés de querer ser o primeiro lá no alto, pedir que o Pai venha e seja o primeiro aqui, e que faça a vontade dEle, e que Ele reine. Olha o desfecho. Quando os discípulos estão lá fazendo um lobby, esse é lobby, não é? Fazendo um lobby para os 2 primeiros mais importantes cargos no céu, versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Pronto. Cristãos que pensam em poder, em ambição e carreira de ser grande aqui, é cristão que provoca divisão e indignação dentro da própria igreja. A igreja se torna uma comunidade dividida, porque cristãos transformam a igreja em bancada de articulação do poder das ideologias de direita ou das ideologias de esquerda. Mas é sempre ideologia aqui dentro, fazendo a gente dividir a gente em partido de articulação de poder nosso. E Jesus dirige aos apóstolos um caprichoso ensino. Versículo 42. Jesus os chamou e disse, brada a igreja: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Tirania e opressão é uma coisa que no tempo de Jesus era para os chefes das nações e para os grandes. Hoje, tirania e opressão é uma coisa que pode habitar o coração nosso em qualquer nível de relação. Há poucos domingos eu falei de um psicólogo especialista em comportamento infantil, que tem uma abordagem que ele fala da tirania das crianças, a síndrome do imperador, as crianças que dominam e reinam e põem pai e mãe, vô e vó, a escola e todo mundo a correr atrás delas, porque são tiranas. Tem uma síndrome de serem imperadoras, imperatrizes, imperadores. Jesus diz que o remédio é a gente olhar para os chefes das nações que oprimem as nações, os grandes das nações que são tiranos, e Jesus diz, entre vós não deve ser assim. Quando nós rezamos, nós devemos chegar diante da cruz, e mais do que ficar apontando o dedo para o erro dos chefes das nações e dos grandes, que são opressores e tiranos, nós temos que dizer a Jesus, Senhor, tira do meu coração, da minha mente, das minhas palavras, dos meus gestos, tudo que faz de mim um opressor e um tirano, dentro da igreja como padre, dentro da família como pai, como mãe, como esposa e esposo, no meu trabalho, no relacionamento com os colegas. Será que Jesus vai ter algum serviço a fazer se a gente rezar assim? Vai? Existe tirania e opressão em nós? Nós também somos filhas e filhos de Zebedeu. Seguimos Jesus, falamos com Jesus, mas pedimos coisas que Jesus jamais nos dará. O absurdo de transformar discípulos e discípulos dele em opressores e tiranos. Irmã, irmão, se a gente criar coragem
de mudar o jeito de rezar. E talvez até pedir a Jesus, porque às vezes a gente é opressor e é tirano e não sabe que a gente é. Não sabemos de nós mesmos. A gente não enxerga. A gente não se enxerga. Então dizer a Ele que o seu sangue lave a minha visão da fé e me faça enxergar aquilo que em mim transforma-me em um cristão, seguidor de Jesus, mas com mente e coração de opressor e de tirano. Você saberia identificar nos seus sentimentos, pensamentos, palavras, gestos, nas suas relações, o que existe em você de opressor e de tirano? Ou talvez precisaria de um longo caminho de fé, de jejum, de oração, de penitência, para pedir ao Senhor: dá-me a graça de encontrar e perceber em mim as realidades que transformaram-me num opressor e num tirano. E Jesus tem o remédio. Vamos lá? O problema é se a gente topa rezar isso, porque se a gente for curado da opressão e da tirania dos grandes, olha o que vai acontecer. Olha o milagre que vai acontecer. Versículo 43. Mas entre vós não deve ser assim. Brada? Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Pronto. Quem tem sido opressor, comece a ser servo. Quem tem sido tirano, comece a ser escravo. Estranho demais que muitos estudiosos de Bíblia dizem assim: como é que o cristianismo não denuncia a escravidão, e a escravidão foi aceita pelo cristianismo até agora, recentemente? É verdade. Mas do ponto de vista da fé, a escravidão, que deve ser necessariamente banida e extirpada de todas as relações da terra, mas o cristão, olhando para o senhor do escravo e para o escravo, o cristão desceria para a senzala e diria: meu lugar é ali. Estranho, né? Meu lugar nunca será lá, do lado do opressor e do tirano. Estranho, né? Eu sei que isso causa muito desconforto para mim também. Isso desinstala-me tudo, mexe com todos os neurônios. Mas uma palavra que não mexer profundamente com cada um de nós, e não mexer com os sentimentos nossos, com os gestos nossos, com as palavras nossas, e não purificar-nos de tudo quanto nos torna opressores e tiranos, não foi reza cristã. Irmã, irmão, por que ser servo e escravo? Não para qualquer coisa. Não é porque o Senhor tem prazer em olhar lá de cima, todos nós, um monte de gente, sofrido, ralando, cuspido, escarrado, humilhado, acorrentado. Será isso que o Pai Eterno quer ver aqui na terra? Não. É porque Jesus se identifica com o servo e com o escravo com uma tarefa sobrenatural, extraordinária, que os grandes não fazem. Versículo 45. Pegue. Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Quer ensinar sua criança,
seu filho, sua filha, criança, seu neto a ser cristão, ensine-o a servir e não a ser servido. Porque só o servir possibilitará que nós alcancemos o que Cristo oferece: dar sua vida como resgate. O problema é que a gente chega diante da cruz e lê esse evangelho. Jesus veio dar sua vida para nos resgatar. A gente fala: ah não, Jesus, mas só isso? Tá pouco. Eu quero mais do que ser resgatado do meu pecado, da minha fraqueza, da minha fragilidade. Eu quero mais do que ser resgatado daquilo que me torna homem e mulher opressor, tirano. A gente acha isso pouco. O cristianismo se tornou mais o ideal de seguidores do Senhor, que pelo dízimo e pela oferta eu ganho bênçãos e conquisto as glórias deste mundo e fico grande. Olha, o mais grave, o que eu vou dizer agora, e que talvez cause ainda um desconforto maior em nós. Cristãos, chefes, grandes, opressores e tiranos, e ainda dizem assim: irmãos, eu me tornei chefe nessa empresa ou nesse serviço público porque Deus me escolheu e me pôs aqui. Os que conhecem a ele e ela falam assim: você se tornou chefe porque você é manipulador, trambiqueiro, lobista, trapaceiro. Você fez articulação e articulação durante anos, articulações perversas, para derrubar os outros, para solapar os outros, para alcançar privilégio e poder. Isso existe? Quando eu fui para o Jardim Nova Esperança, há quase 30 anos atrás, eu via lideranças da igreja ocupando cargos nos postinhos de saúde, lá na periferia, na educação, na saúde, na segurança, e dizer: eu estou aqui porque o Senhor me escolheu para estar aqui. E se tornaram homens e mulheres corruptos igual todo mundo. O cuidado que nós precisamos ter para não confundir, que o Senhor não nos põe em cargos nenhum. Os cargos que nós ocupamos no trabalho, no serviço, deve ser resultado de competência e qualificação nossa, né? Competência e qualificação. Eu vim parar aqui porque estudei, pesquisei, aprofundei, me escolheram, é minha área, estou aqui para isso, né? Aí sim. Agora essa conversa de que estou aqui porque Jesus me pôs aqui, essa é a forma mais perigosa de tirania e de opressão. Porque se alguém fizer qualquer coisa e dizer: você está errado no que você está fazendo no serviço público, no cargo público, vai dizer: irmão, você está falando isso para mim, mas eu estou aqui porque Deus me... Olha o que Deus vai fazer com você, porque você está mexendo na ordem que Deus pôs. Essa opressão e essa tirania que se tornou a política da bancada evangélica, de achar que eu estou aqui porque o Senhor me pôs, essa é a mais perversa de todas as opressões e de todas as tiranias, que é a manipulação política com tinta de discurso religioso e evangélico. É a mais perigosa, é a mais perversa. Quando nós trazemos essa lógica mundana para dentro do cristianismo, e ao invés de purificar o cristianismo e limpar o cristianismo do mundanismo opressor e tirano, e libertar o cristianismo de tudo que tinta e suja-nos com os esquemas dos grandes deste mundo e dos chefes deste mundo,
e trazemos a mesma lógica de ambição e de poder, para cá, é exatamente aí a energia teve queda. Dá para ouvir bem? É exatamente aí que nós traímos o Evangelho, traímos o nosso suor, traímos o nosso batismo. Reze hoje como talvez você nunca rezou em sua vida. Reze hoje como talvez você nunca rezou. Diga a Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por suas feridas, tira de mim, da minha mente, do meu coração, das minhas palavras, dos meus gestos, tudo que me transforma num opressor e num tirano.